Hoje nós estamos no 14º dia do ano. Aproveite para fazer algumas mudanças na sua vida, certo? Como, por exemplo, seja disciplinado. Eu até anotei aqui para trazer para vocês. Vou colocar aqui. Seja disciplinado com a sua vida, certo? Cuide-se, muito disciplinado. E duas coisas que eu quero te orientar para que você esteja atento com essas duas disciplinas, nessas duas coisas. Primeiro, na sua vida de oração. Nunca descuide. Nunca, nunca, nunca mesmo. Segunda coisa, na leitura da palavra de Deus. Esses dois pilares é que vai fazer diferença na sua vida. Tanto para você crescer, como para você ser autodestruído. Eu coloquei aqui, ó. Grave isso aqui. Sem disciplina, não conseguimos resolver nada. Sem disciplina, não conseguimos resolver nada. Com alguma disciplina, conseguimos resolver alguns problemas. Com alguma disciplina, nós vamos conseguir resolver alguns problemas. Certo? Com disciplina total, conseguimos resolver todos os nossos problemas. Aleluia? Então grava isso. Seja disciplinado em tudo. Com a sua saúde física, sua saúde emocional, mas sobretudo na oração e na leitura da Bíblia. Se você descuidar dessas duas coisas, isso aqui vai acontecer, você não vai conseguir resolver nada. É o que está acontecendo. As pessoas não conseguem resolver o básico do básico. Sabia? Por quê? Porque faltam essas duas coisas. Porque a oração vai abrir o seu entendimento. Não tem nada mais precioso, irmãos, do que a oração. Eu li um livro que se chama, o título dele, Orar é invadir o impossível. Fato. É você ter uma vida de oração. Certo? O pouquinho de sucesso que eu tenho alcançado como homem, como pai, como pastor, como marido, é porque eu tenho orado um pouquinho. Não é muito também não. Mas eu não desisto. Tem dia que eu não oro, eu fico sentado lá, tentando ajustar minha cabeça. Mas eu não desisto. Não desisto de orar, não desisto de ler Bíblia. Sempre. Sempre. E ora, hoje estamos no 14º dia do mês. Você já começou a ler a Bíblia? Ótimo. Porque eu já estou bem adiantado, já estou correndo. E ontem Deus falou comigo numa passagem extraordinária. Mas como é que Deus falou? Porque eu estava lendo a palavra. Se você não lê a palavra, como é que Deus vai falar com você? Não tem jeito, ora. Grande parte dos nossos fracassos e sofrimento em todas as áreas, a começar do espiritual, emocional, financeiro, é porque nós oramos de forma medíocre. E aí, como é que nós vamos viver? De forma ridícula. Se você ora de forma medíocre, você vai viver de forma ridícula. Por que vivemos de forma ridícula? Porque nós oramos de forma medíocre. Então você não pode descuidar disso. Isso precisa ser o quê? Uma disciplina. Disciplina. Não dá para orar só quando está ruim. Orar quando está ruim vai ser difícil, irmãos. Vai ser muito difícil. É aquele amigo seu, aquele parente que só te procura quando está ruim. O que você faz? Ende nele, né? Ué, é lógico, cara. O povo acha que Deus é bobo. Deus é obrigado a tolerar tudo quanto é nhaca nossa. Então sejam cuidadosos nisso, né? Sejam disciplinados nessas duas coisas. Porque o resto Deus vai te abençoar. Ah, vai, pode ter certeza. Porque Deus vai te direcionar, vai te orientar, certo? Na oração,
a oração é um negócio assim excepcional. Por isso que o diabo vai esforçar de todos os meios para impedi-lo de ter uma vida de oração. Você vai apenas aprender a rezar. E rezar não vai te levar a lugar nenhum. Nunca levou e nem vai levar. Porque oração não é reza. Oração é comunhão. É uma conversa saudável entre pai e filho. Ora, entre filho e pai. Eu presencio muita conversa de familiares. Eu fico muito atento com isso. Quando eu vou nas casas, eu quero saber como é que é o relacionamento ali. Se o relacionamento é ruim do pai com o filho, está tudo ruim, está errado. Ora. Não está bom, está errado. Se o filho não tem liberdade com o pai, não confia no pai, está errado. O pai está errado, o pai está falhando. Ora, eu tenho filho. Sabe? Eu tenho filho, eu sei como é que funciona. Então, é ruim. Eu não gosto de ficar sem falar com os meus filhos. Com o Jonas é todo dia, 3, 4, 5, 6, 10 vezes por dia. E tem dia que é pouco. Meia-noite ele me liga: pai, tudo bem? Vai dormir, menino. Deixa eu dormir. A minha filha é mais... porque ela tem um marido, eu tenho que ficar vigiando, né? Mas é muito bom. Então, quando eu vou nas casas, eu percebo isso. Assim, a oração vai gerar comunhão entre você e o seu Deus. É muito bom. Dá uma melhorada nisso. E nós vamos chegar ao final de ano de 2024. Nossa, pipocando isso aqui, ó, nego voando. Oh, aleluia. Problemas, não vai mudar muita coisa. Mas você vai saber lidar com eles. Ah, vai. Problema, quem manda sou eu, não é você. Por quê? Porque você tem autoridade para isso. Autoridade. Fechou. Vamos embora? Não para casa. Olha o título que eu coloquei aí. Vocês podem dizer comigo? Só as mulheres. 1, 2, 3. Aí você vai falar para você. Vamos, quem define a minha vida? Vamos, repita aí. Você falando, repetindo esse tema, usando dessa forma. Quem define a minha vida? Outra vez. Os homens. Tá vendo como é que tem que ter homem no negócio? Gera um equilíbrio. Eu te pergunto, quem define a sua vida? Você pode falar que é você, mas será que é você mesmo? Eu vou falar de uma situação, irmãos, que ao longo desses anos todos de pastoreio, eu tenho visto no seio da igreja muitos problemas por causa disso. Você acredita? Pessoas que saem da igreja, ou entristecem dentro da igreja, ou deixam de produzir alguma coisa dentro da igreja por causa disso. Ah, fulano não gosta de mim. Vai, e daí? Fulano diz que eu canto mal. Vai, e daí? Fulano está falando isso de mim. E daí? Eu achei interessante uma fala de Moody. Alguém chegou para ele e disse: olha, Moody, fulano está falando mal de você. Eu falei assim: olha, ele não está falando nem a metade daquilo que verdadeiramente eu sou. Eu sou pior do aquilo que ele está falando. Eu te pergunto, o mensageiro vai voltar para levar para o outro? Não vai, cara. Não vai. Não tem jeito de ele voltar para falar nada. Porque você já cortou ali.
Aí você ouve alguém, ou fica sabendo de alguém, ou alguém que diz que você é isso, você já adoece. Não, não pode ser assim. Olha isso aqui. Alguém diz que o futuro não é mais o mesmo. Pode até ser verdade, mas ele é ainda o único lugar que temos para ir. Acabou. Acabou, não tem jeito. Olha isso aqui. Franklin Delano Roosevelt, ex-presidente americano. Em 1921, que esse cara com 39 anos de idade, ele contraiu poliomielite, que o deixou inválido, sofrendo dores terríveis. Nunca mais esse cara andou sem ajuda. 8 anos depois, 8 anos mais tarde, ele se tornou governador de Nova York. Em 1932, esse cara foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ok? Qual era a fala para ele? Você nunca vai virar nada. Você não vai conseguir. Você é um inválido. Você não tem condição. O cara, 8 anos depois de ter contraído a poliomielite, ele se torna governador de Nova York. Depois, ele é eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Então, veja bem, quem é que define a sua vida? Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística, disse: todo o segredo de uma vida bem-sucedida está em a pessoa descobrir o que está destinada a fazer e fazê-la. E fazê-lo. Então você precisa descobrir para qual propósito você foi destinado. Em outras palavras, biblicamente falando, esse cara simplesmente usou outras palavras, mas é o mesmo que a Bíblia diz: descubra o dom que há em ti. Todos nós temos dons. Você precisa descobrir o dom que há em você. Não ficar procurando ou querendo o dom do outro. Esse é o nosso grande problema, o nosso grande desafio. Eu quero o seu dom. Não, desenvolva o seu, ora. É assim que diz a palavra. Então, eu vou ler um texto para vocês, 1 Samuel 17, 26 a 28, você só grava ele. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. Garoto, hein? Garoto, 16, 17 anos. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha o que esse moleque fala. Estou falando de um menino, um garoto. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: olha o que o cara fala, o irmão dele, mais velho, por que você está aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha. E ele, saiu pela direita. No mesmo capítulo 17, quando ele está pronto para enfrentar o gigante, enquanto isso o filisteu, com seu escudeiro à frente, o filisteu Golias, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi, olha o que esse cara fez. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Então nós vamos observar aqui duas situações interessantes. Os irmãos de Davi, quando olhavam para ele, o que eles viram nele? Simples,
os irmãos de Davi, quando olhavam para Davi, viu nele o quê? Um pastorzinho de ovelhas. Só isso. E o irmão dele falou aqui: com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Era assim que os seus irmãos o viam. Um pastorzinho de ovelha. Agora, e o que Deus viu em Davi? Um rei. Essa é a diferença. Golias, o poderoso guerreiro dos filisteus, olhou para Davi, viu um garotinho, o que fez? O desprezou. Mas o que Deus viu nesse garoto? Você pode dizer comigo? Um guerreiro. Outra vez? Então, você tem que parar e começar a raciocinar. Não é o que as pessoas falam de você, ou pensam de você, que vai definir sua vida. É o que Deus pensa de você. Aleluia. Mas isso você tem que colocar no seu coração. Não é simplesmente você vem aqui, ouve, vai embora, amanhã, lá no seu trabalho, ou na sua casa, ou no meio da sua família, não sei aonde, qualquer lugar qualquer, alguém fala algo de você, alguém despreza você, e você vai chorar amargamente. Davi não enfrentou o seu irmão mais velho. Davi não discutiu com Eliabe. Você vai pegar lá o capítulo 17 e você vai descobrir isso. Ele não discutiu. Ele não se contendeu com seu irmão. Ele abaixou a cabeça, falou algumas coisinhas, ó, vazou dali. Ao encontrar com Golias, o cara desprezou ele, olha. Desprezou ele. Só que, aí que está o segredo. Davi sabia quem que ele era. Aleluia. Você precisa saber quem você é. Enquanto você não descobrir isso, você vai continuar a viver de forma equivocada. Sabe como? Você vai viver mendigando amor, carinho, respeito das pessoas. E quem disse que você precisa disso? Fala para mim. Quem disse isso? Eu vi uma história de uma mulher hoje que eu fiquei depressivo, você acredita? Se eu tivesse um Rivotril, eu tinha colocado debaixo da língua na hora. Tão ruim que eu fiquei. Eu vou ter que andar no bolso. Meu médico já falou: você tem que andar, cara. Você é pastor, você ouve coisa demais. Quando o trem ficar ruim, você coloca dá uma acalmada, né? E eu fiquei ruim. Que história de dor, que história de sofrimento. Falei, gente do céu. Mas está aí, as pessoas vivem mendigando carinho, respeito, amor, atenção. Você não precisa disso. Ei, acorda. Sabe, se as pessoas não querem amar você, não é problema seu. Se as pessoas não te aceitam, não é problema seu. Ué. Você não precisa mendigar isto. Você não tem necessidade disto. Se você age dessa forma, isso acontece muito, irmãos. Por isso que as pessoas estão adoecidas. Por isso que a maioria das mulheres, lamentavelmente, a maioria das mulheres sofrem demais. E às vezes são espancadas, maltratadas, e elas ficam mendigando uma coisa que não funciona, não é funcional. Para quê? Eu conheço homens que vivem dessa forma. Ficam mendigando carinho, respeito, amor por outro que não está nem aí para você. Viva a sua vida. Saiba quem você é em Deus. Sabe? Aprenda a viver. Aprenda a amar você. Aprenda a cuidar de você. Aprenda a respeitar você, ora. Outro texto interessante, Gênesis 37. Ouça o sonho que tive, José dizendo:
para os seus irmãos. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou, ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Os caras já arrepiaram. Quer dizer, você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho, José, e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Aí os caras ficaram endemoniados. Ai, meu. Sonho ruim, irmão, ninguém está nem aí. Mas quando você conta um sonho bom, sonhei que ganhei uma casa, um apartamento, o cara já repreende logo: sai, Satanás, metido. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve, menino? Menino foi eu que coloquei aqui. Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? O pai dele falando. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, mas o pai, no entanto, refletia naquilo. O segundo sonho, o pai dele já ficou assim: olha, para aí, tem alguma coisa diferente aí. Tem algo espiritual nisso. Mas os irmãos, enciumados, né? Os irmãos de José via nele o quê? Um sonhador arrogante. Agora, eu te pergunto, o que Deus via em José? Um governador. Aleluia. Um grande administrador. Deus não via José. Deus via Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Em ambos os casos, há algo em comum aqui, que é algo maravilhoso. Primeiro, em momento algum você vai ver Davi reclamar do seu pai, ou reclamar dos seus irmãos. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E olha que os irmãos de Davi moeram ele. Primeiro que não era normal, não era algo cultural de uma família judaica pegar o filho e colocar para cuidar dos animais. Não existia isso, não era cultural. Agora, como é que o menino mais novo foi fazer isso? Porque havia algum trelelê ali. O pai, Jessé, não dava muito valor no garoto. Alguns dizem porque o moleque era ruivo. Alguma coisa assim. Os irmãos desprezavam o menino. Ok. Davi se torna o que se tornou? Um rei. O rei mais relevante, mais poderoso de todo Israel. O cara mais importante na construção do Estado de Israel, na formação daquele povo. E você não vai ver, hora alguma, Davi murmurando, lamentando ou desejando vingança dos seus irmãos. Pelo contrário, todos os seus irmãos fizeram parte do seu reinado. Irmãos, sobrinhos, todo mundo. O seu principal general, os seus principais guerreiros, que eram 3, todos os 3 eram sobrinhos dele, filho de Zeruia. Joabe era o general dele, general do seu exército, sobrinho dele. Quando ele sai de Israel, vai para a caverna de Adulão, na oração dele, ele diz: Senhor,
cuida da minha família. Além de ele orar, ele pega sua mãe, seu pai, seus irmãos e manda para a terra dos filisteus para serem cuidados, porque eles poderiam serem mortos por Saul. Agora, aqueles mesmos irmãos que zoavam dele, que apurrinhavam ele, coque nele, e etc, etc. Então, veja bem, aconteceu o mesmo com José. Seus irmãos o venderam, primeiro tentaram matá-lo, só não matou, porque Deus tinha plano e propósito com ele. Você só vai morrer quando Deus desistir de plano e propósito com você. Fora isso aí, esquece. Pronto. Não morre, eles vendem o menino se torna o que se tornou, governador. Quando os caras descobrem que José é o irmão deles, eles temem e tremem, porque sabem que poderiam morrer. Mas a conversa de José para com eles foi extraordinária. Por que vocês estão com medo? Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus, para a salvação de vocês. Olha a conversa do cara. É a conversa de alguém sarado, de alguém que sabe o que quer da vida, de alguém que entende os planos de Deus para a vida dele. Não é essa turma doente, fulano me machucou, tem 10 anos que eu estou lembrando. Para com isso. Sai dessa, jacaré. Você quer ir para onde? Você quer chegar aonde? Você está amarrado, aprisionado a coisas que não têm valor, ora. Se liberte disso, para Deus te conduzir a lugares altos, para Deus te levar a lugares extraordinários da sua vida. Deus não pode levar você a lugares altos, a lugares grandes, com um coração cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ira. Não tem jeito, ora. Você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você entender que é Deus que define a sua vida e não os outros, a sua vida vai mudar. Você já vai subir um grau a mais. Por quê? Porque você não vai estar preocupado com o que falam de você, com o que pensam de você. Usa essa conversa de mude. O que estão pensando de mim, falando de mim, eu sou muito pior do que aquilo. Pronto, acabou. E a gente fica chateado, não fica, gente? Nossa, eu estou grilado, porque falou um negócio que não tem nada a ver comigo. Eu vou vingar, eu vou. Você está perdendo tempo. Acorda. E de repente você é pior mesmo do que isso. Você está reclamando à toa. Se você fosse melhor, você não estaria desse jeito, você não estaria preocupado com isso. Você está preocupado que você é ruim mesmo. Você é um pouquinho pior. Então aprenda. Ok? Quem define a minha vida é o Senhor. Não são os outros. Não são meus familiares. Não são meus irmãos. Não são os meus pais. Não são os meus tios. Não são os meus vizinhos. Não é meu patrão. Não é nem meu pastor. Quem define a minha vida é Ele. Acabou. Você entende isso? Se você entender isso, vai dar certo. Outra coisa importante, o lugar mais difícil para você alcançar visibilidade e sucesso, sabe onde é que é? No lugar onde você cresceu. No lugar onde você nasceu. Ao lugar onde você conhece todo mundo. Eu nasci espiritualmente falando aqui na Vila Nova, Assembleia de Deus de Vila Nova. Até hoje, os caras antigos lá do meu tempo me chamam pelo meu apelido. Eu não cresci lá. Lá eu não virei nada. Lá eu sou o Pepel. Meu apelido, meu pai colocou esse apelido em mim. Estava assistindo um filme, disse que o moleque, ele estava assistindo um filme, lá tinha uma coceira na nádega direita, disse que o moleque ficava rodopiando para coçar e não dava conta. Disse que eu peguei uma miséria dessa e ficava desse jeito. Pepel, pegou. Minha família.
alguns membros da minha família, outros não. A maioria dos meus amigos que eu cresci com eles, na Vila Nova, no ministério, a maioria, não são todos, mas uma grande maioria, quando me vê, e aí, Pepel? Eu não sou. Aí um dia eu encontrei com um deles e falei assim: que conversa é essa de João Queiroz? Eu falei: oi, você está atrasado, Barão. Tem 25 anos que a gente não se vê, né? Você está atrasado. Por quê? Porque lá a gente não cresce. Eu vou dar um exemplo claro disso aí, para vocês verem. Olha que coisa linda. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este, olha bem, é assim que acontece com a gente. Não é este o filho do carpinteiro? Não é assim a filha da lavadeira? Da cozinheira? Mano. Não é o filho daquele bebum? É os caras que convivem com a gente. Esses infelizes. O nome da sua mãe não era Maria? Ainda falava o nome da minha mãe. Minha mãe tinha um apelido. Não é o nome da... Não vou falar o apelido dela, não. Senão ela ressuscita dos túmbalos. Ela não gostava nem. Queria zoar com ela, chamar ela de apelido dela. Aí ela ficava possessa. Não são esses seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas? Olha o que os caras estavam falando. Em outras palavras, mas esse Jesus não é esse cara. Ele não era filho do carpinteiro? O nome da mãe dele não era Maria? Olha o nome dos irmãos dele. Em outras palavras, nenhum presta. De onde, pois, olha aqui, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Como é que a Jéssica cresceu desse jeito? Como é que o Heber se torna médico? Hein, Luiz? Como é que o Luiz se torna um empresário sendo assim, assim, assim? O irmão dele é esse, a mãe é assim, o pai é assim. E ficaram escandalizados por causa dele. Muitas pessoas que cresceram conosco, que está vendo você prosperar, eles vão ficar escandalizados. E que fique, que tomara que fique mesmo. Porque se não ficar escandalizados, é porque você não virou nada. Se você não virou nada, ou não vai virar nada, ninguém vai ficar escandalizado. Você vai ser sempre aquele bobo da corte, ou aquele coitadinho. Coitadinho, coitadinho, coitadinha. Se estão escandalizados, se estão enciumados, é porque você virou alguma coisa. Aleluias? É porque você não permitiu ser definido por ninguém. Você simplesmente deixou que Deus definisse quem você é, quem você vai se tornar. Fechou. Olha aqui. Só em sua própria terra e em sua própria casa, Jesus dizendo, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Aleluia? Então, é assim que acontece. É assim que funciona. Um profeta não tem honra na sua própria terra. Por quê? Porque todo mundo te conhece, ora. Todo mundo sabe quem você é. Uns anos atrás, trouxe um cantor amigo aqui de muito tempo, e o sacana falou assim, vou contar o apelido dele, é Pepel. Eu falei, olha aí, ó. Ele ainda está comigo há 30 anos atrás. Ele não viu o que Deus fez por mim. E as pessoas não querem saber disso, não. Eles sabem definir quem era sua mãe e seu pai. Eles sabem definir quem são seus irmãos. Mas eles se negam
a reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Mas isso é problema deles, não é meu. E você não pode aceitar isso. Você não pode adoecer por causa disso. Você não pode viver mendigando nada de ninguém, porque você é de Deus. Aleluia! Olha o que esse cara fala. Paul Harvey: o mundo de um cego é determinado pelos limites do seu toque. O mundo do ignorante pelos limites do seu conhecimento. O mundo do grande homem de Deus pelos limites da sua visão. Aleluia. Então, os limites de um homem e de uma mulher de Deus é definido pela visão que você tem. Enquanto estão te chamando pelo seu apelido, só que eles estão atrasados. Você está lá na frente. Lá na frente. Eles estão lá atrás. Porque você não permitiu que o que fizeram de você destruísse você. Você não pode permitir. Você é maluco? Não. Você é isso? Não. Então por que você permite? Por que você trava? Por que você continua vivendo um passado que está destruindo você? Porque você está aceitando ser condicionado por aquilo que as pessoas querem que você seja, enquanto você deveria viver o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus para Davi? Rei de Israel. Qual o propósito diante do exército de Israel? Um general, um guerreiro. Qual o propósito de Deus para José? Simples, governador. Ele não aceitou menos do que isso. E quando os seus irmãos tentaram justificar o que fizeram de mal para ele, ele falou assim: não, esquece esse assunto. Esse assunto já era, já está morto, já está lançado lá no passado. Presta atenção, vocês estão atrasados. Não foi vocês estão achando que foi vocês? Vocês estão achando que vocês têm tanto poder para isso? Para me destruir? Nunca, foi Deus que me trouxe para cá. Foi Ele que me trouxe para cá, sabe para quê? Vou contar, para salvar vocês, seus bobão. Para que vocês não viessem a morrer. E sabe para que Deus quer que você cresça e floresça? Para você abençoar essa turma. Eu abençoo muita gente aí que me chama de Pepel. Dou oferta para o cara. Vem cá, toma um presente para você. Porque eu não estou mais nessa, irmãos. Eu estou vivendo e quero gestar os planos de dele para com a minha vida. Ok? Isto é muito bom. Isto é maravilhoso. Ouça isso aqui. Vou encerrar. Eu achei muito bom esse cara. Eu gosto muito dele. William James, um psicólogo filósofo americano. Olha o que esse cara falou. Isso aqui eu peguei isso aqui alguns anos atrás e trago para a minha vida. A maior descoberta da minha geração é que as pessoas podem modificar a própria vida, alterando suas atitudes mentais. Aleluia. Vou repetir. A maior descoberta da minha geração, e foi para mim, é que as pessoas podem modificar a própria vida, alterando as suas atitudes mentais. Então, meu pai me amaldiçoou, minha mãe me amaldiçoou. Para aí, e daí? Eu vou alterar a minha vida, mudando as minhas atitudes mentais. A maioria de nós, pessoas do meu tempo, da minha geração, um pouco mais, pouco menos, lamentavelmente, nós fomos amaldiçoados pelos nossos pais, mas na ignorância deles, ora. Eles foram ignorantes, eles não tinham entendimento do que é abençoar, ministrar, cuidar de um filho. O que eu ouvia da minha mãe não vai dar certo, não tem jeito. Você está pobre, você está quebrado, você está ferrado. É o que eu ouvia. Eu falei, pá, tá aí, errado.
Não aceito isso não. Não, você não vai casar não. Eu falei, vou. Não, essa mulher não é para você. É para mim sim, dona. É a dona que eu estou com ela há 36 anos aí, glória a Deus. Tá poderosa a irmã, não tá, gente? Ela foi num cabeleireiro top das galáxias aí, ó. Melhorada no cabelo. E eu falei, eu descobri que ela tinha ido lá. Eu falei, eu tenho que ficar atento. Quando ela chegar, eu tenho que lembrar que mexeu no cabelo. Eu fiquei ligado. Que às vezes ela vai, eu esqueço do cabelo, gente. Ai. É lógico que tem homem, né, que consegue ver esses detalhes todos, mas eu sou devagar nesse treco. Aí tal, quando ela chegou, eu vi, eu lembrei na hora. O Espírito Santo nesse dia teve misericórdia de mim. Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor não me ajudar, eu estou frito. Né? Engraçado que ele lembra, viu, varão? Ele não deixa a gente enrolado. Eu falei, mas que esse cabelo ficou top das galáxias. Ah, você viu? Eu falei, vi. Eu falei, thank you, Lord. Meu Deus do céu, que saída top. Pode orar que está certo. Então você pode alterar suas atitudes mentais. Eu achei interessante esse jornalista americano, ele diz uma coisa interessante. Alguns produzem manchete, Philip White, outros história. Eu quero finalizar essa palavra dizendo isso para você. O que você está produzindo? Você pode produzir manchete que vai passar. Você pode produzir história que vai perdurar por toda a eternidade. Então eu contei e citei para vocês aqui 3 personagens. José, quase 4.000 anos atrás. Davi, 2.900 anos atrás. Jesus, 2.000 anos atrás. Por quê que nós estamos citando eles aqui? Porque eles produziram história. Debaixo de quê? De muita dificuldade. O azeite, irmãos, ele só consegue virar azeite depois de uma prensa muito grande. Ele tem que ser esmagado. Sabia? Esmagado. Pastor, Dave Mills, ele diz uma coisa interessante. Se você não sangrar, o que você vai gerar não vai fazer diferença. Você não vai produzir nada de relevância em tempos fáceis. Nada, absolutamente nada. São os dias difíceis que vai definir quem você vai se tornar. Dependendo da forma como você vai entender as coisas. Se você entender os dias difíceis como uma maldição na sua vida, como algo que você não merecia passar, então você não vai merecer ver as grandes coisas que Deus tem reservado para você. Por que a maioria das igrejas que estão surgindo aí fora estão crescendo assim, ó? Porque a maioria não tem compromisso com a palavra. Não quer levar o povo a passar por uma moenda que vai espremer você, para você dar o melhor. De onde é que sai o melhor vinho? De onde é que sai o melhor azeite?
acredite numa coisa, não existe evangelho de facilidades. A conversa de Jesus é a mesma. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Não existe evangelho sem cruz. Ok? Ah, pastor, você está exagerando. Não, eu estou falando a Bíblia para vocês. Espero em Deus. Se daqui a 10 anos, se eu estiver aqui, daqui a 20 anos, eu vou estar falando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque é o único evangelho capaz de me transformar e de fazer de mim uma pessoa melhor. É o evangelho de cruz. Não é o evangelho de facilidades. Não é o evangelho que eu posso fazer tudo e tudo bem. Não, negativo. Isso é esculhambação. Nenhum dos seguidores de Jesus, nenhum dos seus discípulos tiveram vida fácil. Todos morreram assassinados, crucificados, de pendurados, enforcados, decapitados. O único que não morreu desta forma, mas penou, coitado, o irmão João. Tinha que ser o João. A história conta, não está na Bíblia, a história conta que pegaram João, antes de mandar para a ilha de Pátimos, pegaram o irmão João, 80, né, 0 bala, colocaram ele num negócio grande de azeite, com mais de 100 graus centígrados, fervendo, e jogaram o irmão lá. Morre infeliz. Arrancaram o irmão de lá. Estava com cara de 50. Essa miséria não morre. Joga ele no meio do mato. Joga na ilha de Pátimos, que lá os bichos vão comê-lo. Conversa, irmão. Os bichos ficavam longe dele. E lá Deus o revelou, Apocalipse. Aleluia. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos. Se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, ele diz, teme que ele não poupará a ti. Ok? Então, não tem vida fácil não. Mas olha, com ele as coisas acontecem. Acontece. Com ele o negócio é bom. É muito bom. Vamos colocar de pé. Aleluia. Deixa eu fazer duas coisas aqui. Primeiro, há alguém no nosso meio que está afastado da igreja? Fiquei chateado, fiquei desgostoso, falar de mim, enfim, qualquer coisa dessa maneira, dessa natureza. Mas você está aqui hoje, e eu tenho certeza que Deus o trouxe aqui hoje para dizer para você que quem define a sua vida não são as pessoas. Ok? Alguém afastado quer reconciliar? Se tem alguém que quer reconciliar, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. E você vai começar um ano, né? Não com o pé direito, com os 2 pés. Porque se alguém não tem, né, aí complica. Aleluia. Aprendi, né? Tem alguém? Eu quero orar com você. Vale a pena. Tem uma moça lá atrás. Há um rapaz aqui na frente. Aplauda o Senhor, gente. Ei. Vem cá, varão. Ei, olha aí, ó. Garotão top das galáxias aqui, ó. Isso.
Eu te conheço, Asa. Você já esteve aqui, não teve? É, varão, que bênção, que coisa boa. Você que está com a sua coluna perfeita e nunca mais vai ter problema. Fica ao lado desse rapaz aqui, ó. Ali tem uma moça ali, aleluias, que bênção. Deus te abençoe, garota. Bem-vinda. Isso. Tem mais alguém? Ó, duas vidas preciosíssimas. Tudo bem? Tem mais não? Como é que está a vida? Está tudo jóia? Você está com medo de vir? Não precisa ter medo não. Tem alguma coisa te prendendo? Então vamos orar. Eu estava num culto, em um culto, e o pastor fazendo um apelo, e foi uma noite belíssima, maravilhosa. Isso, Flávia. Que bênção, Flávia. Ariane, fica ali com a Flavinha. Sua vida vai ser transformada, Flávia. O que importa vai ser seus dias daqui para frente. E você vai viver anos na sua vida que você nunca viveu. E serão os melhores. Porque Deus é fiel. E nessa noite, o pastor fazendo um apelo, e ele disse: vamos orar, irmãos. Satanás, solta essa pessoa que está aí. Eu estava no banco. Eu gosto sempre de ficar na ponta. Rapaz, quando eu olhei assim, passou um cara do meu lado, de flash. Ele não deu conta de frear. Bateu a cara no púlpito e caiu. Eu falei, coitado, reconciliou e morreu, né? Mas não morreu não, ficou zonzo lá. Aí o pastor falou para ele: meu filho, o que aconteceu? Ele falou: pastor, o senhor estava fazendo um apelo e tinha 2 demônios me segurando, um de um lado e de outro. E eu querendo sair, eles não deixavam. Quando o senhor disse: Satanás, solta, os 2 folgou a mão. No que eles folgaram a mão, eu corri. O negócio é sério. Se tem alguém aí que está amarrado, vai desamarrar agora. E você vem correndo, mas calma. Tem alguém aí? Se tem, quero orar com você, quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Tudo bem? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essas vidas. Eu te agradeço por essas vidas, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus extraordinário. Que a tua boa mão seja com esse povo, de forma soberana, de forma poderosa, no nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos cantar uma música aí? Enquanto vocês ajustam aí, ajuntam aí a turma. Vamos cantar um. Eu acho que essa aí dá certo, hein? Bonita, gostei dessa aí. Enquanto vocês vão juntando aí, deixa eu apresentar aqui uma família. Igor, Cíntia, Graziele e Gabriele. Onde é que está essa turma? Faz assim. Tá lá. Igor, a Gabriela, benção. Vamos dizer bem-vindo a essa família? São bem-vindos no nome de Jesus. Eles estão vindo aqui, olha aí, ó. Aleluias. Pastores, vocês abraçam essa família aqui para mim, ó. Vocês aí. Isso. Juventus, dá um abraço desse varão de gravata. Olha aí que top, o menino. Vamos aplaudir o Senhor na vida dessas turmas aí, gente. Aleluias. A Gabriele e a Graziele são gêmeas. Eita. Olha Deus. Cíntia, Deus te abençoe, Cíntia. Deus te abençoe. Igor, Deus te abençoe. Bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Tá bom? Nós vamos cantar essa canção aqui. E no final, eu vou fazer uma oração por todos vocês. Para que você saia daqui essa noite crendo, sabendo
que Deus é fiel e que os propósitos de Deus não vão frustrar-se na sua vida. Amém, Alessandrão?